E aí pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais um vídeo, né? Temos aqui uma pequena pausa nos vídeos, tivemos alguns assuntos para resolver, mas hoje eu consegui o tempo para gravar. Estou aqui gravando esse vídeo. O assunto de hoje é Fórmula 1, certo? Tivemos o Grande Prêmio da Austrália, que aconteceu na madrugada deste sábado para o domingo. Foi uma corrida bem interessante. A classificação final, né? Os 10 primeiros ficaram da seguinte forma: Verstappen primeiro, Hamilton em segundo, Alonso terceiro, Stroll quarto, né? O Sérgio Pérez ficou em quinto, o sexto ficou o Lando Norris, sétimo Hülkenberg, o oitavo Oscar Piastri marcando seus primeiros pontos na Fórmula 1, o nono ficou o Guan Yu Zhou, décimo ficou o Tsunoda, que marcou seu primeiro ponto na temporada. É muito legal isso, porque para a minha visão ele foi um guerreiro nessa prova, certo? Nós vamos assim tratar primeiramente, fazer um resumo geral da prova, porque aconteceu muita coisa, e depois nós vamos falar, tocar-se nas principais equipes, né? Eu vou falar de 5, né? Red Bull, Mercedes, Ferrari, Alpine e Aston Martin. Eu vou falar assim. Começando sobre a prova, vamos falar primeiro sobre a largada. Verstappen, ele larga mal, certo? Ele perde o primeiro lugar já na primeira curva para o Russell, que largou em segundo. E já na curva seguinte, né, ele já perde a segunda posição para o Hamilton, que largou em terceiro. Nisso tínhamos uma dobra da Mercedes já na primeira volta, o que deve ter animado bastante os torcedores da Mercedes, certo? Mas aí tivemos o primeiro incidente de corrida, certo? O Charles Leclerc, ele acaba tendo uma colisão com o Lance Stroll, e nisso ele acaba rodando, parando na brita e abandonando, né? E assim, o incidente foi basicamente que o Stroll, Alonso, né? Alonso, Stroll e Leclerc dividiram a curva. Alonso não estava por dentro, ele não tinha muito para onde ir. O Leclerc, né? Ele que estava por fora, na minha visão, ele que poderia de repente ter evitado, porque o Stroll estava ali no meio, não tinha muito o que ele fazer, o máximo de recolher que ele tentou, ele recolheu. Então, na minha visão, o Leclerc é que poderia ter evitado, mas na minha visão foi incidente de corrida, não tem muito assim que a culpar. Talvez o Leclerc poderia ter ido com mais calma para poder, de repente, conseguir um resultado bem interessante. Eu acho que ele poderia ter conseguido, né? Na volta 7 nós tivemos também um incidente com o Alexander Albon, que vinha fazendo uma boa corrida. Ele estava na zona de pontuação com a Williams, estava muito legal, mas aí na volta 7 ele erra uma tomada de curva no setor 2, ele toca no muro, né? Ele bate no muro. Nisso a suspensão deve ter danificado, certamente danificou. E aí quando ele faz na próxima curva, né, ali do setor 2, que é uma curva que você é uma tomada para a direita e depois para a esquerda, ele não tinha condições de fazer essa curva. Ele passa direto, vai direto no muro, bate, e o carro ele volta em direção à pista. O carro ele fica parado assim, né? Metade da pista e metade fora da pista, levando muita brita, né, pro asfalto. Nisso a direção de prova ela opta por primeiro, certo? Chamar o safety car, certo? Nesse momento, George Russell, que estava em primeiro, e Carlos Sainz, que estava em quarto, eles arriscam para mais cedo para poder colher os frutos de ter um pit stop com um tempo total de parada menor em relação a os carros que estão na pista, certo? Alguns carros também que estavam nas últimas posições também arriscaram isso, porém, assim, mais notável foi esses dois. O Russell volta em sétimo, o Carlos Sainz volta em décimo primeiro, e aí o que acontece? Chamada bandeira vermelha, né, para limpar a pista. Viram que ia demorar, mas que necessário ali para poder autorizar novamente a relargada, né, em bandeira verde. E aí eles chamaram a bandeira vermelha, que para tudo, né, a corrida fica suspensa e os carros são recolhidos ao box. E todos os carros, se eles quiserem, né, qualquer carro pode trocar pneu, e isso prejudicou bastante Russell e Sainz, né, que basicamente perderam as posições. Nisso, volta alguns minutos depois, né, a largada ela é parada, né, e
A ordem estava, né, nos três primeiros, estava com Hamilton, Verstappen e Alonso. A ordem ela é mantida, os três assim conseguem largar bem. O Verstappen não largou tão bem, mas ele conseguiu ali manter a segunda posição. E duas voltas depois, o próprio Verstappen ali, ele aproveita ali a zona de DRS, né, a liberação da zona de DRS, ele ultrapassa o Hamilton sem dificuldade e já começa a abrir vantagem. E o Russell ele volta bem também dessa relargada, ele consegue ultrapassar dois, que estava em quinto, consegue ainda ultrapassar o Gasly, que estava em quarto, ficando em quarto até o momento, mas poucas voltas depois ele abandona, porque o motor Mercedes ele dá um problema, o motor pega fogo, ele consegue, né, deixar o seu carro na saída dos boxes e, e aí a direção de prova opta pelo safety car virtual, certo? E basicamente a corrida ela fica estabilizada após esse incidente, com o Verstappen abrindo uma boa vantagem em primeiro, o Hamilton conseguindo controlar uma vantagem ali pequena, mas estável em relação ao Alonso em segundo, Alonso em terceiro também consegue controlar uma vantagem pequena, mas estável em relação ao Sainz, estava em terceiro, o Sainz em quarto, né, estava ali se aproximando do Alonso devagarinho e tal, mas não estava se aproximando também tão rápido assim. E o Gasly em quinto estava em todo momento aproveitando a zona de DRS e ele ele estava também ali no bolo, né? Sendo que e parecia que a prova ia terminar desse jeito, né, entre esses cinco primeiros. Contudo, na volta 54, faltando basicamente 5 voltas, né, 5 a 4 voltas para acabar essa prova, Magnussen, piloto da Haas, ele erra, né, uma tomada de curva. Inexplicavelmente ele abarrou o muro, a gente, né, o carro não apresentou nenhum problema, foi até inexplicável ele, na forma que ele bateu, sei lá, e basicamente quando ele bate a roda, né, ele bate com a roda traseira direita no muro, ela acaba saindo, né, sai do carro, se solta do carro, né, e fica parada no meio da pista. O Magnus até ele consegue deixar o carro ali na, numa boa situação, né, para ser recolhido, para abandonar e ser recolhido lá pelos fiscais de prova, mas ele deixa alguns detritos e a roda e a direção de prova opta pelo safety car, sendo que tinha muito pouco tempo para poder organizar tudo e liberar a prova, né, no regime de safety car em bandeira verde, e terminar essa prova em bandeira verde, certo? Então, faltando duas voltas a completar, o, a direção de prova opta pela bandeira vermelha, né? Isso aí, na minha visão, para ali ver a parte do entretenimento, certo? E aí os carros param, passam ali alguns minutos e aí temos essa relargada foi a relargada decisiva e foi o caos, né, basicamente. Verstappen larga bem, mantém a primeira posição. Hamilton larga também assim consistente, mantém a segunda posição. Porém, porém, é, a partir do terceiro lugar em diante começou um caos, né? Os pneus estavam frios e as tomadas nas curvas não foram tão precisas assim. E aí o Carlos Sainz, ele estava, né, ali tentando se defender ali do Gasly, ele pega uma tomada ali por dentro, um pouco agressiva e tal, para tentar se defender, mas aí ele erra a tomada ali de tempo, né, a tomada da curva, ele passa direto, né, acaba passando um pouco mais do devido, toca no Alonso, né, na traseira do Alonso, o Alonso roda, perde as posições, basicamente ele cai para 11º, Stroll também ele fica ali avariado também, ele perde também posição, certo? O Pérez, ele acaba, assim, ele passa pela grama, né, por fora da pista para tentar evitar todos os contatos, também perde muitas posições, certo? Nisso,
o Ocon e o Gasly acabam se colidindo, né, e os dois abandonam, uma tragédia para a Alpine, que, né, a gente vai falar um pouco mais à frente, mas era uma coisa promissora para a Alpine, certo? O Sargent e o De Vries também, ele se envolve a colisão, o Sargent bate na traseira do De Vries e os dois abandonam essa corrida, certo? Os dois também estavam numa posição muito mais, é, nas últimas posições também, mas acabaram abandonando, certo? E nisso ficou aí uma grande polêmica, porque após essa situação, né, caótica, foi chamada de novo uma bandeira vermelha pelos comissários. Porém, os carros não chegaram a completar uma volta após essa relargada. Então, a posição de grid ele retroagiu até a volta, o que estava na volta 56, né, para 57. Sendo que, lógico, eles tiraram, né, os carros que abandonaram. Contudo, as voltas elas avançaram basicamente, porque quando você dá a relargada e chama a bandeira vermelha, os carros eles vão e contornam toda a volta e voltam e vão para os boxes, mas aí eles contam como uma volta. E só sobraria uma volta que seria a volta de apresentação, seja para qual for a decisão, seja largada parada ou ainda em andamento. Você dá a volta de apresentação e essa volta de apresentação ela automaticamente conta como uma volta. Então, basicamente é como se a corrida tivesse terminado, né? Basicamente ela terminou. E nisso, né, ficou uma grande polêmica, porque nesse caos todo, Hülkenberg da Haas e o Tsunoda tinham se dado bem, Sainz também, Sainz ficou em terceiro, porque assim, a ordem dos cinco primeiros, após esse caos, era Verstappen primeiro, segundo Hamilton, terceiro Carlos Sainz, quarto Hülkenberg da Haas, quinto o Tsunoda. Contudo, né, com as posições de voltando, né, retroagindo as posições, tipo o Pérez, que perdeu a mesma posição, ele estava em décimo, ele volta ali e fica em quinto, né? O Stroll, ele fica em quarto, né? E com isso, o, o Hülkenberg, ele perde ali algumas posições, ele volta ali, fica em sétimo, e o Tsunoda, ele fica ali, na verdade, fica em décimo primeiro, mas ele termina em décimo porque Carlos Sainz foi punido com 5 segundos pelo toque no Alonso, certo? Então, essa situação bem caótica, né, da prova acabou sendo até um pouco confusa, mas de fato o que aconteceu foi que o que aconteceu naquela relargada em termos de ganho de posição foi desconsiderada, certo? As posições elas voltaram à ordem que começaram, que estavam definidas antes dessa última largada da bandeira vermelha, mas aí, lógico, excluindo quem abandonou, né? E aí alguns aí acabaram ganhando algumas posições, né? Tipo o Stroll, o Pérez, né? De ganhar duas posições, por exemplo. O Alonso, ele voltou com tudo isso, voltou para a terceira posição, né? E os 10 primeiros ficaram daquela forma como a gente disse lá no início, né? O pódio ficou com Verstappen, segundo Hamilton, terceiro o Alonso, certo? E nós vamos. E também um último detalhe sobre essa corrida, sobre essas decisões e tal, é meio que uma redenção, na minha visão, claro, do Michael Masi, que foi o diretor de provas da Fórmula 1 em 2021. Ele foi muito criticado sobre a Abu Dhabi 2021, sobre as condutas dele, e muitos falavam na época, pô, era só dar uma bandeira vermelha que tudo estava resolvido. A gente viu que dar bandeira vermelha também não é tão fácil, não é simples. É uma situação que pode desencadear umas situações até meio complicadas. Então, na minha visão, isso tudo aí, esses procedimentos de regime de safety car, bandeira vermelha, relargada, em final de prova, tem que ser algo mudado pelas regras na FIA, não só por questão de diretor de prova. Tudo bem, pode ter cometido erro, né? Não foi perfeito,
Porém, a gente viu que mesmo mudando o diretor de prova, nós temos polêmicas, né? Por exemplo, o Carlos Sainz foi punido por uma situação que o Alonso acabou nem sendo prejudicado, porque como assim, a relargada ela não valeu, não contou, ele ganhou de volta essa posição, né? Tanto que Carlos Sainz ficou transtornado, pedindo que a equipe tente recorrer dessa punição e tal. Nós vamos agora falar um pouco sobre as equipes, né? Vou falar assim de 5. Primeiro, começando pela Red Bull, o carro está muito bom, está excelente ritmo de corrida, é difícil acompanhar esse ritmo, qualquer equipe não tem como acompanhar. Então, o foco do Verstappen foi fazer gerenciamento dos componentes, gerenciamento do carro, não propriamente andar alucinante, mas fazer ali, botar o ritmo que seja imponente, né, que seja mais forte até que os demais, porém controlando isso, né? Tanto que em vários momentos ele faz ali a volta mais rápida, mas a volta mais rápida era sempre ali 1 décimo mais rápida que a volta anterior, e eventualmente um outro carro tirava, o Hamilton tirava, eventualmente o Alonso fazia uma volta mais rápida, eventualmente o Guanyu Zhou podia fazer uma volta mais rápida vindo de trás, porque os ritmos estavam muito próximos e dava para perceber que a Red Bull estava bem controlando. Sobre o Sérgio Pérez, nós temos uma situação de que, na minha visão, a escalada de pelotão dele não foi tão impressionante. Porém, a gente pode assim considerar que o carro do Pérez também esteja fazendo essa gestão, né? Em vez de fazer um ritmo alucinante, tentar ganhar várias posições e chegar no final ter que abandonar, talvez ele tenha, a equipe junto com o condutor tenham optado por um ritmo mais suave, talvez abdicando de ganhar ali posições mais à frente, mas garantido que esse carro vai completar, porque a Red Bull ainda, apesar de ter um ritmo imponente, ela não parece ainda 100% confiável. Se ela andar próximo do seu máximo, talvez ela não consiga completar as suas provas, certo? Outra questão também, né, na Red Bull é as suas largadas. O Verstappen teve problemas para largar, o Pérez teve problema também para largar. Numa das largadas ele perdeu posições. Então, possa ser que o carro da Red Bull esteja passando por algum problema aí de largada. É algo que a gente tem precisa estar olhando para as próximas corridas, certo? Sobre a Aston Martin, que é a segunda no Mundial de Construtores, ela conseguiu ali pontuar com seus dois pilotos, abriu 9 pontos no seu Mundial de Construtores, né, no seu lugar em relação à Mercedes. O Alonso fez uma prova muito boa, muito forte, muito consistente, terceiro pódio no ano, certo? Ele deve estar amando esse carro, porque o carro ele entrega desempenho, né? Ele tem um ritmo forte, consegue acompanhar a Mercedes, consegue até ser melhor que a Ferrari. Ele mostrou que esse carro sim vem forte, vem para brigar pelo vice-campeonato de construtores. Está cada vez mais desenhado, certo? E o Alonso sempre mantendo também um ritmo forte e aproveitando o máximo desse carro. Lance Stroll fez uma corrida não tão empolgante, ficou boa a parte do tempo ali parado em sexto, ali, né, ficando ali empacado em sexto, mas ele aproveitou a situação de bandeira vermelha no final, com os abandonos ele acabou ficando em quarto e aí somou bons pontos para Aston Martin, certo? Outra equipe que a gente tem que abordar e foi positivo foi a Mercedes. Apresentou um ritmo de corrida interessante, ritmo de classificação também foi bom da equipe, certo? Não conseguiram acompanhar o ritmo de prova da Red Bull, porém vale salientar que assim, foi uma corrida positiva e que pode causar alguma confusão em relação ao direcionamento que a Mercedes vem a tomar. Eu acredito que não, acredito que eles venham a mudar radicalmente o carro, mas eu acho que o Toto Wolff está mais vacinado em relação a isso, na minha visão. Contudo, essa equipe ela
apresentou um ritmo forte, o Hamilton ali andou muito forte, muito bem, soube gerenciar muito bem o seu ritmo. George Russell, infelizmente, teve um azar, fica também de olho essa questão da confiabilidade da Mercedes. Será que eles optaram por um setup muito agressivo e pagaram por isso? Ou será que em alguns momentos o carro da Mercedes não é tão confiável assim? Eu acredito que a Mercedes optou por um setup mais agressivo com o Russell, para ver se, ó, vamos arriscar tudo aqui, vamos arriscar o máximo para ver se ganha. Tipo assim, para aproveitar algo, né? Nós vamos falar agora um pouco sobre a Ferrari. Ferrari, apesar do resultado de 0 pontos, o desempenho não estava tão ruim. Por exemplo, a Arábia Saudita, na corrida, o desempenho foi pior. Porém, nessa corrida da Austrália, o desempenho da Ferrari estava interessante. Não era o perfeito, não era o pleno, mas estava interessante. O Sainz, ele conseguiu escalar o pelotão, ele conseguiu ultrapassar o Stroll logo no início da prova. O Sainz, ele vinha fazendo uma boa prova, mas o grande problema da Ferrari foram as atuações de ambos os pilotos. Erros pontuais comprometeram a prova. E aí determinaram que eles fizeram 0 pontos. Talvez os dois carros, com mais cuidado, poderiam sim, de repente, brigar por um pódio, certo? Charles Leclerc teve um final de semana ruim, largou atrás do Sainz. Na primeira curva ele bateu no Stroll e acabou abandonando. Ele poderia ter ido com um pouquinho mais calma. E aí ele poderia ter colhido aí um chute de, quem sabe, uma coisa de recuperação interessante. O Sainz, ele vinha fazendo uma prova muito inteligente e tal, mas aí aquele erro que ele toca no Alonso no final, e aí ele toma 5 segundos de penalização, com regime de safety car, né, para finalizar a corrida em regime de safety car, basicamente, né, porque os carros na última volta só deram ali uma volta, né, só deram uma volta de apresentação, cruzaram a linha de chegada e acabou a corrida. E nesse regime aí ele tomou uma penalização de 5 segundos aí, e ele caiu para 12º, ele estava em quinto, né? A posição dele era de prova, se não era nem quinto, era quarto, né? Ele era quarto, estava atrás do Alonso e caiu para 12º, e foi assim um resultado ruim para a Ferrari, né? O Charles Leclerc na classificação está distante, está apenas com 6 pontos, também é uma situação bem preocupante. A Alpine também deu muito azar, porque o ritmo de prova da Alpine tá interessante, tá legal, não tá horrível, certo? Eles acompanharam a Ferrari, estava ali acompanhando a Alpine, se aproximando da Alpine, se aproximando de Mercedes, tudo ali acompanhando ali o DRS do Carlos Sainz, né? O Gasly acompanhando o DRS do Carlos Sainz, foi se aproximando. Então, é um carro que pode ali evoluir, certo? Mas aí aconteceu um incidente entre Gasly e Ocon, e os dois abandonaram, 0 pontos para a Alpine. Também foi uma infelicidade incrível, incrível, né? Na classificação, os 3 primeiros está o Verstappen com 69 pontos, né, na classificação de pilotos. O segundo é o Sérgio Pérez com 54, ou seja, 15 pontos de vantagem. Em terceiro está o Alonso com 45, certo? No Mundial de Construtores, o primeiro está a Red Bull, em segundo está a Aston Martin, em terceiro está a Mercedes, certo? Próxima prova, ela vai ser Baku, certo? No caso vai ser 4 semanas, né? Temos 3 semanas de folga na quarta, que é no final desse mês, basicamente, na última semana no último domingo desse mês, se não me engano é dia 28, se não me falha a memória, vai ser dar a corrida em Baku, uma corrida que vai ter sprint, vai ter uma classificação diferente, né? Porque é um final de semana muito mais dinâmico, então deve ser bem interessante, deve ser bem movimentado. Alguns carros podem trazer atualizações, então é bem interessante também a gente ficar de olho, certo? E aí, se você gostou desse vídeo, né, deixa o seu like, compartilhe, comente se você tem alguma opinião, se você discorda de uma coisa, se você tem algo a acrescentar, a gente está aqui para te ouvir, certo? Também, e se comunicar com você. Muito obrigado
e até a próxima.